quando um glaciar em retirada em Montana revelou um corpo de Bigfoot, perfeitamente preservado, congelado por milhares de anos, acreditei que era o avanço científico do século. Mas os resultados do DNA mudaram tudo o que entendíamos sobre a evolução humana e as origens dessas criaturas misteriosas. Meu nome é Dr. Robert Hayes. Sou um paleogeneticista da Cornell University. E esta é a história da descoberta mais controversa da ciência moderna, uma que instituições poderosas desesperadamente querem manter enterrada. Foi em setembro de 1996 que recebi a ligação que mudou minha vida para sempre. A doutora Lisa Thompson, uma colega glaciologista da Montana State University, me contatou com uma excitação trêmula. Robert, você precisa vir aqui imediatamente. Encontramos algo na zona de degelo do Glacier National Park. Algo extraordinário. Eu disse a ela que estava ocupado com outras pesquisas, mas ela insistiu que isso não podia esperar. Lisa explicou que eles haviam descoberto um corpo de hominídeo não humano, perfeitamente preservado no gelo, diferente de tudo no registro fóssil. 12 horas depois, eu estava em um avião para Montana. O glaciar vinha recuando rapidamente durante os anos 90 devido às mudanças climáticas, expondo florestas antigas, restos de animais e artefatos arqueológicos, mas nada como o que a equipe de Lisa havia descoberto. Quando cheguei, ela parecia exausta, mas exultante. A preservação era perfeita, explicou ela, com tecidos moles e pelos e até olhos intactos. O que quer que o tenha congelado, o fez rapidamente. Eles estimaram que ele estava no gelo há 8 a 10 mil anos, talvez mais. E ela tinha certeza de que não era humano. O local da escavação ficava em uma área restrita, isolada e guardada. Lisa, sabiamente, manteve tudo em silêncio para evitar o caos da mídia e interferências. Ela me levou a uma tenda refrigerada perto do ponto de escavação, onde o espécime jazia em uma mesa de exame. Quando ela puxou a manta térmica, eu parei de respirar. Era humanoide, mas distintamente não humano, com aproximadamente 2,5 metros de altura, coberto por pelos grossos de cor marrom avermelhada, emaranhados com cristais de gelo. O rosto era marcante, com uma testa proeminente, nariz largo e achatado e mandíbula saliente, mas com feições perturbadoramente próximas às humanas. Lisa explicou que um trilheiro havia avistado o que parecia ser a carcaça de um urso exposta pelo degelo do glaciar 3 dias antes. Ao investigar, eles perceberam o que tinham. O frio e a pressão do glaciar haviam desidratado o corpo, protegendo-o da decomposição de forma notável. Eu podia ver pelos individuais a textura da pele, até cicatrizes antigas no ombro e no braço. Eles haviam coletado amostras de tecido preliminares para datação por radiocarbono e extração de DNA, mas esperaram por mim antes de prosseguir. Se este era um Bigfoot genuíno, cientificamente documentado e preservado por milênios, as implicações eram estarrecedoras. Se pudéssemos extrair DNA viável, poderíamos finalmente responder de onde essas criaturas vieram e como se relacionavam com humanos e outros hominídeos. Passei horas realizando exames, fotografando cada ângulo, coletando amostras de tecido adicionais. O corpo mostrava sinais de trauma, costelas quebradas, um braço fraturado mal curado. O que quer que tenha matado esse indivíduo não foi pacífico. Precisávamos transportá-lo para uma instalação adequada. Cornell tinha o equipamento necessário para a análise detalhada e precisávamos de confidencialidade absoluta até termos dados concretos. Passamos 2 dias coordenando o transporte. O corpo foi cuidadosamente embalado em um container refrigerado com toda a documentação e amostras. Nós o levamos para Nova York sob a história de cobertura de que era uma descoberta arqueológica de um local de sepultamento nativo americano, algo que explicava a segurança enquanto desviava perguntas. Em meados de setembro, o corpo estava seguro em Cornell e eu havia montado uma pequena equipe de confiança.
doutora Sarah Bennett, uma antropóloga biológica, Dr. James Park, um geneticista especializado em DNA antigo, doutora Margaret Stone, uma especialista em datação por radiocarbono. Mantivemos a equipe deliberadamente pequena. Menos pessoas significavam melhor controle da narrativa e ciência adequada antes da intervenção da mídia. Os resultados da datação por radiocarbono chegaram primeiro. A doutora Stone trabalhou continuamente por 3 dias, realizando múltiplos testes para confirmar os achados. As amostras de colágeno datavam de aproximadamente 90 e 400 anos antes do presente, com margem de 200 anos. Isso colocava o indivíduo no início do período Holoceno, logo após o fim da última era glacial. Ele estava vivo durante o mesmo período que o povo Clovis, os primeiros habitantes humanos confirmados da América do Norte, potencialmente até interagindo com eles. Mas os resultados do DNA provaram ser verdadeiramente revolucionários e aterrorizantes. James passou 2 semanas extraindo e sequenciando DNA de amostras de tecido. O trabalho com DNA antigo é notoriamente difícil, pois o material genético se degrada com o tempo, contamina-se e fragmenta-se. No entanto, a preservação deste corpo era tão excepcional que James extraiu sequências de DNA notavelmente intactas. Quando ele convocou uma reunião de emergência no final de setembro, seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam enquanto distribuía os resultados. Ele havia rodado os testes várias vezes, mandado verificá-los por um laboratório independente que acreditava estar analisando uma amostra humana arqueológica. Os resultados foram consistentes. O DNA mitocondrial mostrou que esta criatura divergiu da linhagem humana aproximadamente 300 a 500 mil anos atrás, colocando a separação no mesmo período em que os neandertais divergiram dos humanos modernos. Mas aqui está o que nos chocou. O DNA nuclear mostrou evidências claras de cruzamento com humanos anatomicamente modernos, semelhante a como os humanos cruzaram com neandertais e denisovanos. Entre 1 e 3% do DNA desta criatura era humano moderno, sugerindo eventos de hibridização nos últimos 20 mil anos. A criatura era uma espécie de hominídeo distinta que evoluiu na América do Norte ou migrou para cá muito antes da chegada dos humanos modernos e depois cruzou com eles quando se encontraram. Isso reescreveu tudo o que entendíamos sobre a migração humana para as Américas e a evolução dos hominídeos. Eu queria publicar imediatamente, mas Sarah alertou sobre as implicações. Se anunciássemos isso, todos os caçadores de Bigfoot do mundo desceriam sobre Montana. O habitat da criatura seria destruído e, se existissem populações vivas, elas seriam caçadas até a extinção ou capturadas para estudo. Precisávamos contatar as autoridades primeiro. Entrei em contato com o National Park Service, depois com o Fish and Wildlife Service. Em 48 horas, agentes federais apareceram em meu laboratório. Eles não estavam lá para nos parabenizar. Eles confiscaram nossas amostras, pesquisas e o próprio corpo. Fomos informados de que esta descoberta agora estava classificada sob provisões de segurança nacional. Assinaríamos acordos de confidencialidade ou enfrentaríamos processos sob leis que eu não sabia que existiam. A doutora Elizabeth Blackwood, uma alta funcionária de uma agência governamental que eu nunca tinha ouvido falar, explicou que populações vivas dessas criaturas existiam em áreas selvagens remotas em toda a América do Norte. O governo sabia disso há décadas. Eles estavam monitorando as populações, impedindo a descoberta pública e mantendo o sigilo, porque o conhecimento público desencadearia um desastre ecológico. Caçadores os perseguiriam. Cientistas quereriam capturá-los para estudo. Seu habitat seria invadido. As criaturas não poderiam sobreviver a tanta atenção.
Me ofereceram uma posição como consultor de pesquisa sênior para o programa classificado. Eu teria acesso ao espécime, realizaria pesquisas, mas tudo permaneceria em segredo. Após lutar com a decisão, aceitei. A alternativa era o processo, a perda da minha carreira e a incapacidade de estudar o que poderia ser a descoberta paleontológica mais significativa já feita. Pelos próximos 20 anos, trabalhei neste mundo classificado. O espécime congelado foi transferido para uma instalação segura do governo, analisei amostras de tecido, estudei DNA, trabalhei para entender a história evolutiva dessas criaturas. Chamávamos-os de hominídeos norte-americanos na documentação oficial. Aprendi que eles não eram simplesmente macacos desconhecidos, mas seres inteligentes, usando ferramentas, tendo estruturas sociais complexas e possuindo habilidades cognitivas que se aproximavam dos níveis humanos. Eram nossos primos, separados por 500 milhão de anos de evolução, mas ainda reconhecivelmente relacionados. O programa monitorava aproximadamente 15 populações isoladas no noroeste pacífico, nas montanhas rochosas e em partes do Canadá. Cada grupo continha entre 10 e 30 indivíduos. As estimativas totais de população variavam de 150 a 250 indivíduos. Eram criticamente ameaçados, mais ameaçados que gorilas da montanha ou orangotangos de Sumatra, mas completamente desconhecidos para organizações de conservação porque oficialmente não existiam. Documentei comportamentos que me partiram o coração. Observei-os lamentar seus mortos em cerimônias que se assemelhavam a ritos funerários humanos. Observei mães ensinando aos jovens quais plantas eram comestíveis, quais riachos eram seguros para beber, como evitar a detecção humana. Vi evidências de protolinguagem, vocalizações complexas que pareciam transmitir informações específicas. O objetivo do programa não era estudá-los para conhecimento científico, mas sim impedir sua descoberta. Monitorávamos populações, rastreávamos seus movimentos e intervíamos quando eles se aproximavam demais de assentamentos humanos. Quando uma operação madeireira ameaçou seu habitat, não paramos a exploração madeireira. Nós realocamos as criaturas, muitas vezes traumatizando-as no processo. Em 2003, ocorreu um incidente que me assombrou. Um madeireiro em Oregon atirou e matou um que vagou perto de sua equipe. Ele estava protegendo seu território, uma exibição defensiva, mal interpretada como um ataque. O madeireiro ficou devastado quando soube o que havia matado. Agentes federais levaram o corpo discretamente. Eu realizei a necropsia. Era uma fêmea, com aproximadamente 30 anos, e estava grávida. Perdemos 2 indivíduos naquele dia. O madeireiro foi pago, assinou um acordo de confidencialidade e foi realocado. A madeireira não enfrentou consequências públicas, porque reconhecê-los exigiria explicar o que havia sido morto. Foi quando questionei se o sigilo realmente protegia essas criaturas ou apenas nos protegia de lidar com verdades difíceis. Ao longo dos anos 2000, continuei meu trabalho, analisei mais amostras, documentei mais encontros, escrevi mais protocolos. O espécime congelado permaneceu na instalação segura, perfeitamente preservado, um testemunho silencioso de uma espécie lutando pela sobrevivência. Em 2010, passei 14 anos estudando essas criaturas em segredo, tornando-me o principal especialista mundial em uma espécie que a maioria acreditava ser um mito. Estava cansado de mentir. Comecei a manter cópias de dados pessoais que não podiam ser rastreadas, documentei tudo em diários em casa, comecei a planejar quando poderia contar a verdade. O ponto de virada veio em 2015. A doutora Blackwood
Me chamou ao seu escritório com a notícia de que uma equipe de monitoramento na Colômbia Britânica encontrou um grupo familiar, 2 adultos e 3 juvenis, mas eles estavam muito perto de um complexo turístico planejado. Precisávamos realocá-los. Nunca havíamos tentado isso antes, mas não tínhamos escolha. Se não os movêssemos, eles seriam descobertos quando a construção começasse ou seriam forçados a um território que não poderia sustentá-los. A tentativa de realocação foi um desastre. Usamos tranquilizantes para movê-los com segurança, mas o macho teve uma reação adversa. Apesar dos esforços de nossa equipe veterinária, ele morreu durante o transporte. A fêmea e os juvenis foram liberados em um novo território, mas havíamos destruído sua estrutura familiar, traumatizado-os com nossa intervenção. 6 meses depois, o monitoramento mostrou que os juvenis haviam se separado de sua mãe prematuramente. Sua sobrevivência era incerta. Nós o matamos, eu disse a Sarah após o incidente. Estávamos tentando ajudar e o matamos. Ela respondeu que tomamos a melhor decisão com as informações disponíveis, mas até ela soava incerta. Eu disse que não era bom o suficiente. Estávamos brincando de Deus com uma espécie inteligente, tomando decisões de vida ou morte em segredo, sem supervisão, sem responsabilidade pública. Isso não era conservação. Era controle. Naquele ano, decidi que quando me aposentasse esperaria as obrigações legais expirarem e então contaria a história, não tudo. Eu não revelaria locais nem colocaria em risco populações vivas, mas revelaria o espécime congelado, os resultados do DNA, prova de que essas criaturas existiam. Então a Covid-19 aconteceu. Minha aposentadoria foi adiada e o espécime congelado permaneceu armazenado enquanto o mundo lidava com uma crise diferente. Finalmente, em 2023, me aposentei do serviço público. Tinha 67 anos. Passei 27 anos estudando criaturas que a maioria das pessoas pensava serem lendas, e eu estava cansado de guardar segredos. Entrei em contato com um jornalista de confiança, alguém com reputação de reportagem ética cuidadosa sobre controvérsias científicas. Forneci a ela cópias de dados, fotografias do espécime congelado, resultados de análise de DNA e documentação de pesquisa. Ela me avisou que isso destruiria minha reputação. Mesmo com todas essas evidências, as pessoas me chamariam de fraude, um teórico da conspiração. O governo negaria tudo e destruiria minha credibilidade. Eu sabia disso, mas essas criaturas ainda estavam por aí, ainda morrendo, ainda caminhando para a extinção, enquanto fingíamos que não existiam. Alguém precisava forçar essa conversa para o aberto. A história está sendo preparada para publicação agora. Quando sair, o governo responderá exatamente como previsto. Eles negarão a existência do espécime congelado, alegarão que os dados de DNA são fabricados, me desacreditarão e desacreditarão minha pesquisa, mas tenho algo que eles não podem descartar facilmente. As coordenadas do local original da descoberta no Glacier National Park. O glaciar continuou a recuar desde 96. Quem quiser verificar minha história, pode ir a esse local exato e procurar a rocha e o gelo expostos. Há uma chance de encontrarem mais evidências, talvez outros corpos, talvez artefatos congelados ao lado do espécime que encontramos. Também tenho testemunhos de outras pessoas envolvidas. A doutora Lisa Thompson concordou em se manifestar. O Dr. James Park, agora em um laboratório de genética particular, forneceu declarações corroborativas. Vários pesquisadores de campo aposentados concordaram em confirmar a existência de programas de monitoramento. Não podemos fornecer o espécime real que permanece sob custódia federal, mas podemos fornecer evidências suficientes para forçar perguntas, exigir investigações, tornar impossível para o governo simplesmente descartar as alegações. Mais importante,
Estou tornando pública a crise de conservação que essas criaturas enfrentam. A população estimada é agora inferior a 200 indivíduos. A diversidade genética é criticamente baixa. O habitat continua encolhendo. Sem intervenção real com apoio público e recursos, eles estarão extintos em 50 anos. Essa é a verdadeira razão pela qual estou quebrando o silêncio. Não por fama ou vindicação, mas porque uma espécie inteligente está desaparecendo, enquanto os humanos que sabem sobre eles debatem se é seguro contar a verdade. O corpo congelado que tiramos daquele glaciar tinha 940 anos. A espécie desse indivíduo sobreviveu ao fim da era glacial. Sobreviveu a milhares de anos de mudanças climáticas e expansão humana. Sobreviveu a ser caçada e levada a se esconder. Eles sobreviveram a tudo que a natureza e os humanos lhes lançaram por milênios, mas não sobreviverão ao sigilo. Não sobreviverão a serem protegidos por mentiras, encobrimentos e documentos classificados que ninguém lê. Então estou contando a história deles, nossa história, a história de como a humanidade descobriu que não estávamos sozinhos, que compartilhávamos este continente com outra espécie inteligente e como escolhemos esconder essa verdade em vez de lidar com a complexidade da coexistência. Os resultados do DNA estão prontos. Estão prontos há 28 anos. Essas criaturas são reais, são parentes nossos, estão morrendo e nós sabíamos o tempo todo. Aquele corpo congelado em Montana, aquele que passei anos estudando, aquele que mudou toda a minha compreensão da evolução humana, tem uma história para contar e eu finalmente estou deixando que ela fale. O governo virá atrás de mim. Usará todas as ferramentas legais para me silenciar, desacreditar evidências, manter o segredo. Estou preparado para isso porque algumas verdades são mais importantes do que carreira, reputação ou segurança pessoal. Algumas verdades exigem ser contadas independentemente do custo. O corpo de Bigfoot que encontramos congelado em Montana era real. Os resultados do DNA provaram que era um parente humano, uma espécie inteligente que compartilhou nossa história evolutiva. O governo manteve esse segredo por décadas, enquanto essas criaturas marcham para a extinção. Agora você sabe. Sabendo disso, você deve decidir o que fazer com esse conhecimento. Eu escolhi falar. O que você escolherá?